Olá, alunos. Então, estou aqui apresentando esse vídeo para vocês com o intuito de explicar aqui como poderia ter sido feita a codificação aí da prova, tá? Para que vocês possam fazer suas anotações e também utilizar esse vídeo como material de estudo. Então, vai ser bem rápido mesmo, tá? Primeiro que nós temos uma interface que eu fiz bem básica, né? Só tem uma questão aqui que eu tenho que colocar, que muitos de vocês esqueceram, a questão no grupo de botões. É só arrastar para cá, vai em propriedades, seleciona os botões, vai em propriedade, botão grupo e pronto. Então aqui nós temos a interface feita, né? Atribuir nome de variáveis aqui, por exemplo, né? Nome e assim vai indo. Para atribuir é alterar o nome da variável, né? Feito isso aqui, a parte de codificação do formulário, eu vou explicar na sequência, depois que eu explicar a parte dos métodos da classe dados, tá? Então, eu criei 4 métodos. O primeiro método, ele vai pegar a média das pessoas com olhos castanhos e a altura menor que 1,60. Então, vamos ver como nós podemos fazer isso, né? Então, aqui estou em dados. Eu criei aqui as variáveis de acordo com o formulário. E temos o método 1. O método 1, ele recebe uma lista. Para me calcular a média, primeiro eu tenho que saber quantas pessoas foram cadastradas. Para isso, eu vou criar um for, deste formato aqui, e vou contar quantas vezes o loop vai acontecer. No caso aqui, a variável vai ser somada ao total, né? Depois que eu sei quantas pessoas tem, eu vou verificar quantas pessoas estão de acordo com aquele critério, ou seja, olhos castanho, idade e altura maior que 1,60. E vou contar também. Para calcular a média, eu vou pegar o total dividido pelas ocorrências, né? Total dividido pelas ocorrências, tá? Então, vamos lá. A segunda situação é maior idade dos habitantes, né? Das pessoas. Então, vamos ao método 2. Aí nós utilizamos, ele é parecido com o método 1, recebe uma lista, tem a variável maior, né? Percorro aqui o meu for, verificando qual é a maioridade, e no final, fora do for, né? Eu exibo a maioridade. Terceira opção seria a quantidade de pessoas, de habitantes do sexo feminino com idade entre 20 e 45, incluindo 45, que tenha também olhos verdes e altura inferior a 70. Então, são 2 testes, né? Vamos aqui o 3, método 3. Ele é parecido com os outros, né? A diferença aqui é o seguinte, ó, que eu tenho esse teste primeiro, que é aquela primeira condição, sexo feminino, idade é maior que 20, menor ou igual a 45, né? E o segundo teste, ó, segundo teste, os olhos têm que ser verdes, verde, né? Verdes. Vou colocar aqui, verde, né? Tem que ser verde e a altura inferior, ou seja, menor que 1,70. Se essas condições forem verdadeiras, né? Ele vai contar. No final, exiba a quantidade. E o último, que é a porcentagem, tá? Isso aqui é muito simples também. Ele é parecido com aquele que eu tenho que contar as ocorrências, porque eu tenho que ter o total de habitantes, ou seja, eu tenho que ver quantos foram cadastrados. Aí eu verifico quantos estão nessa condição, ou seja, olhos castanhos e altura maior que 1,60. E isso eu coloquei total homens, né? Não sei se eu coloquei homem aqui. Deixa eu ver aqui. Eu achei que era de homens, então eu vou só trocar uma variável aqui. Tirar homens, né? Colocar total. Não é homens, é habitantes, né? Deixa eu ver qualquer pergunta.
Ah, tá, realmente a porcentagem de homens, né? Então, deixa eu desfazer aqui, tá correto. Então, aqui eu testo quantas ocorrências. Eu estou mudando aqui, só fazendo uma alteração aqui, muito simples. Não quero testar os olhos, né? Quero testar o sexo. E lá de cima, que é igual. Então, aqui eu testo se é homem, se for homem, ele conta. Aí você tem aqui o total de homens multiplicado por 100 dividido por total de habitantes. Isso aqui eu retirei da regra de 3, tá? Se você fizer a regra de 3, você vai chegar nessa conta aqui. E aqui a porcentagem é, né? Mostra o total. Então, esses são os métodos que tinham que ser desenvolvidos, tá? Temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. São 4 métodos. Resolvido essa parte, você pode vir aqui para o principal. Qual codificação tinha que ser feita aqui? Primeiro, vamos lá em cima, no início. Nós temos que criar uma lista e criei aqui uma variável P, tá? Depois, em cada uma dessas opções, eu dou 2 cliques e vou colocar primeira, segunda, terceira, quarta, né? Dando 2 cliques em cada uma, 4 opções. Aí, eu tenho que fazer a primeira coisa, a inserção na lista, em cadastro. Em cadastro, eu crio um objeto dados, eu vou fazendo aqui, ó, colocando dentro do objeto o que você digitou, colocou lá no formulário. No final, eu adiciono a lista. Feito isso, vai aparecer para o usuário os dados cadastrados e vou limpar para que ele cadastre novamente, tá? Fora isso, no botão processar, você tem que chamar aqueles métodos que você já codificou. Então, você cria uma variável P, que ela vai receber 1, 2, 3 ou 4, e dependendo de qual ela receber, vai ser um método que vai ser chamado, tá bom? Eu vou executar aqui, fazer um teste de cadastrar 2 pessoas. Bom, primeiro temos que cadastrar. Dados cadastrados, limpou. Ok. E vou colocar uma Maria aqui. 70. É assim, tá funcionando, entendeu? Não vou nem fazer um teste para ver cada um, porque a lógica está certa, tá? Só estou cadastrando aleatoriamente aqui, para a gente fazer uns testinhos, né? No caso aqui, a média das pessoas com os olhos castanhos e 1,60, né? Vamos cadastrar aqui uma pessoa com os olhos castanhos e 60. Vamos ver aqui, Márcio. 70. Ok. Ó, tá vendo? A média é 4. E como não teve nenhuma ocorrência, ele deu um erro lá naquela divisão, entendeu? Isso é uma coisa a ser tratada, mas a lógica lá tá certa. Deixa eu ver isso aqui, ó. Apresentou maioridade 44. Quantidade de habitantes está ok. Não acho nenhuma nessa condição. Porcentagem de homens, ó, 75%. Então, aqui é essa implementação, tá? Só um detalhe lá naquela
aquela condição lá que se ele não encontrar nenhum, né, a divisão, ela não tem divisão por zero. Por isso que eu dei esse erro aqui, tá? Agora está aparecendo aqui, ó, by zero, por zero. Né? Ele tentou dividir zero dividido por alguma coisa, entenderam? É uma coisa a ser melhorada, mas a lógica está correta.